Só existe uma maneira de o homem se aproximar de Deus e ter acesso a Deus, que é essa aqui do versículo 1. Ouve a minha oração, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. É quando o homem se apresenta diante de Deus sem nada de si mesmo, a não ser as suas necessidades, a sua súplica, a sua oração, é que ele pode ser ouvido por Deus. Ele não pede aqui segundo a minha fidelidade, ou segundo a minha justiça, ou as minhas boas obras, mas é segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E ele vai além no versículo 2, pedindo o que deveria ser óbvio para todo ser humano. Ele fala: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. A ideia de que o homem pode se apresentar diante de Deus na condição de réu, e Deus então entrar em juízo com ele, ou julgá-lo, e nesse julgamento descobrir se há algo bom ou ruim no homem, é completamente furada, não tem fundamento. Porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então a única maneira dele se apresentar diante de Deus é segundo a verdade de Deus, a justiça de Deus, e suplicando para que Deus não o julgue. Porque se Deus julgá-lo, a causa é perdida já, não tem nem o que discutir. Então ele pede: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então a base da aproximação com Deus é com base naquilo que Deus é, e só pode ser feito em graça. Só pode ser feito buscando-se a graça e a misericórdia de Deus, porque se buscar de Deus algum reconhecimento do homem, não sobra nada no homem, não tem, nós seríamos consumidos se nós nos apresentássemos diante de Deus segundo alguma coisa nossa, ou esperando que Deus fosse olhar para nós e falar assim: tá bom, vamos ver o que está bom, o que está ruim, e vamos salvar algum pedaço seu aí. Não tem isso. Totalmente injustos, perdidos, né? Não se achará, à vista de Deus, não se achará justo nenhum vivente. Aqui é Davi orando a Deus, e obviamente Davi ainda não tinha conhecimento da parcela de verdade que hoje nós temos o privilégio de conhecer, nessa posição já depois da cruz. Então tudo isso que ele faz aqui é em temor, em tremor, em grande dificuldade de se aproximar de Deus. E hoje, que privilégio nós temos, porque mesmo sabendo que não se achará justo nenhum vivente, hoje nós podemos dizer que sim, Deus achou um justo vivente. E esse justo vivente está vivo para sempre. E nós podemos estar nele agora. E Deus abriu o acesso completo do homem a ele pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Temos um acesso hoje que os santos do Antigo Testamento, como é o caso de Davi, não tinham esse privilégio de entrar com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. É mais ou menos como se nós fôssemos a algum lugar que se pede ingressos, né, para entrar. Acho que todo mundo já passou por essa experiência, e os ingressos estão todos na mão de uma pessoa. E a gente chega na fila, o vigia ali, a pessoa pede o ingresso, você só indica: olha, está com ele ali. Você não tem um ingresso na mão, mas está com ele ali, o meu ingresso está com ele, minha passagem está com ele ali. Hoje nós temos esse privilégio de poder apontar para o Senhor Jesus e falar: é Ele. Ele é que cuida do meu acesso a Deus. Uma vez tendo estabelecido as bases
da aproximação dele para com Deus, baseado na graça, na misericórdia de Deus e não no juízo de Deus, mas baseado na verdade e na justiça dele, mas não no julgar dele. Ele apresenta então a sua causa, né, o motivo da sua oração. No versículo 3: pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Essa é a causa dele, essa é a razão, o motivo dele recorrer a Deus. E quando ele recorre, obviamente, ele já se deu conta de que não vai encontrar em si mesmo os recursos para suportar esse inimigo que o abateu até o chão, que o fez habitar na escuridão. E ele apresenta os dois lados da questão, né? Os dois gumes da faca e da espada. Um lado é o inimigo que o faz sofrer, é o agente externo a ele. Mas o outro lado é ele dentro dele, o coração dele, o espírito dele. Ele fala no versículo 4: pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Então a condição dele é de extrema fraqueza. Ele não tem forças em si mesmo. Ele é atacado por fora e ele é atacado por dentro, com a sua desolação, com a sua tristeza, com a sua angústia. Então ele precisa recorrer a Deus de qualquer maneira. E ele mais uma vez apela agora para a graça de Deus, para a reputação de Deus, das coisas que ele já fez antes, que é o versículo 5. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. É como se ele dissesse a Deus: eu sei quem o Senhor é, eu sei da sua reputação, eu sei da sua capacidade, eu sei que o Senhor é capaz de me socorrer, porque nos tempos antigos o Senhor fez isso, isso e isso. É comum nós encontrarmos na palavra, ou o salmista, ou em outras passagens, em orações, a pessoa que ora trazer à memória os feitos de Deus, como Deus cuidou do seu povo, como Deus, contando assim as misericórdias de Deus. A gente devia fazer isso mais vezes também, né? Lembrar de quanto Deus nos valeu tantas vezes. Interessante a gente lembrar que os irmãos falam que esse salmo aqui, Davi já reinava sobre o povo de Israel. Então a gente lendo às vezes o salmo, a gente esquece desses pormenores, porque é muito interessante isso. Como um rei que estava posto nesse cargo tão grande de evidência, que tinha um exército à sua disposição, tinha tudo à sua mão, podia se considerar assim, tão fraco, até desesperado. No versículo 6, ele fala assim: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então a gente vê um rei que era a pessoa mais importante, mais poderosa desse país, aqui no caso de Israel, se colocar numa condição tão baixa assim, e realmente se reconhecer dependente totalmente de Deus, sabendo que ele por si só não poderia se livrar dos seus inimigos, não poderia resolver seus problemas. E ele lembra de que, interessante isso, quando Deus tem esse direito, e ele usa isso muito com frequência em cada um de nós, nos levando às vezes em posições que nós estamos quase à beira do desespero. E lembrando um exemplo disso, no povo de Israel, quando eles saíam do Egito, no meio lá do caminho,
o povo do Egito, o faraó saiu atrás do povo de Israel, para trazê-los de volta. E eles foram pegos numa situação em que havia o povo do Egito atrás deles, as montanhas de um lado, o mar à frente, e eles não tinham para onde escapar. O único lugar que eles podiam pedir ajuda era olhar para o céu e clamar a Deus. E às vezes nós somos assim também. Deus nos leva por causa da nossa arrogância, da nossa teimosia, de pensarmos que somos alguma coisa. Deus nos leva nesse lugar. Existe até um nome, não me lembro agora, mas em Êxodo a gente vê, foi dado um nome para esse lugar. E é um lugar que Deus nos leva, vez ou outra. Um lugar em que olhamos para a direita, para a esquerda, para trás, para frente e não temos saída. A única coisa então que nos resta é ajoelhar e nos dirigirmos a Deus em oração. Pode ser uma necessidade, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa. E na nossa vida sabemos que existem tantas situações que nós, por acharmos que podemos resolver nossas situações, temos que aprender a ir nesse lugar forçados, vamos por vontade própria. Deus nos leva ali para mostrar que devemos aprender a depender dele. E é isso justamente que Davi, aqui nesse salmo, está dando uma lição para a gente. E ele, apesar de ser o rei de Israel, ser a pessoa mais importante, mais poderosa, ele sabia muito bem quem ele era. E ele tinha que depender de Deus. E só Deus podia ajudá-lo. Então, que maravilha é, que importante é a gente ver que a oração é muito importante para nós. Ele, assim como foi falado, lembrar também das beneficências de Deus. Logo ele fala aqui no versículo 8: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Quantas vezes nós, pela correria do nosso dia a dia, nosso trabalho, nós deixamos de ler que seja um versículo no calendário, logo pela manhã? Isso é muito importante para nós. Parece que não, mas muitas das coisas que temos que colher é porque deixamos, negligenciamos de estar em contato com a palavra de Deus. Nisso nós vemos um rei dando a real importância para isso. Lembrando da benignidade de Deus logo pela manhã. A imagem que o versículo dá é de um mendigo. Porque quando a gente passa na rua e tem um mendigo sentado na calçada, a primeira coisa que ele faz quando vê alguém passando é estender a mão. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ele estende a mão, ele está realmente na condição de um mendigo necessitado, sedento, pedindo por água, sua alma está seca, e ele estende a mão. E ele tem urgência de uma resposta. O versículo 7 fala: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. É um sentimento de urgência e ao mesmo tempo de súplica, de alguém que está pedindo um favor. Não escondas de mim a tua face. Não olhe para o outro lado. Eu estou aqui, olha eu aqui. Mais uma vez no versículo que o irmão mencionou, o 8 fala de urgência também. A primeira coisa que ele quer na manhã é ter a resposta da sua oração. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Muitas vezes nós oramos e nós não paramos para escutar, né? É comum isso, a gente ora, pede algo e o Senhor responde. Mas como nós não estamos prestando atenção para a resposta, nós não vemos a resposta dele. Porque a resposta pode não ser exatamente aquela que nós esperávamos. E aí exige discernimento. Toda oração é respondida. Não tem uma oração
que Deus não responda. Na verdade, o que varia é a resposta. Ele pode responder sim, ele pode responder não, ou ele pode responder espere, porque não é hora ainda. Então ele sempre vai estar atento, né? Nós nunca podemos achar que vamos falar a um Deus que é surdo às nossas súplicas. O Senhor fala: qual é o pai que o seu filho pedir pão, lhe dá uma pedra? Ou lhe dá uma cobra, né? Não me lembro exatamente o versículo, mas que pai seria esse que daria completamente diferente, ou alguma coisa inútil, ou até prejudicial ao seu filho? Mas Deus não é assim. Ele às vezes pode parecer que é prejudicial para nós, né? Mas por falta de entendermos qual é o objetivo dele no final daquilo. Por isso que no versículo 8, depois de falar: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, isso é a fé, ele fala em seguida: faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Desejar o caminho, eu acho que é uma coisa que a gente devia todo dia perguntar para Deus: que caminho que o Senhor quer para aquele dia, o que o Senhor quer de nós naquele dia, como eu devo agir naquele dia, ou naquela situação, ou diante daquele problema. Esperar nele a solução. E o versículo 10 também tem um pouco a ver com isso, porque ele pede para aprender a vontade de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Por que nós precisamos aprender a vontade de Deus? Porque nós não sabemos a vontade de Deus. Nós temos a nossa própria vontade. E a nossa própria vontade, ela sempre vai estar em antagonismo contra a vontade de Deus. Então é preciso aprender a vontade de Deus. Nós aprendemos a vontade de Deus pela sua palavra e pela direção do seu Espírito. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Por que por terra plana? Eu creio que todo mundo aqui já sofreu percalços na vida, né? Já passou por buracos e lombadas, e quando nós vamos olhar para trás, nós vemos que muitos desses buracos e lombadas aconteceram justamente no momento em que nós quisemos valer a nossa própria vontade. O caminho de Deus é um caminho plano. Obviamente ele pode permitir algumas coisas, mas sempre que a nossa vontade entra em jogo, ela vai tirar a planura, né, desse caminho, vai criar sobressaltos nesse caminho. O versículo 11 fala mais uma vez da reputação de Deus. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E o 10 ele pede a paga, né? Ele pede a solução, que é desarraigar os inimigos. A princípio pode parecer estranho para nós, até a gente falando, nós vemos muita coisa no Salmo que não se aplicaria a um cristão desejar essas coisas, né? Por exemplo, será que é correto eu desejar que Deus desarraigue os meus inimigos e destrua os que me angustiam? Na verdade, nós temos algo no Novo Testamento a respeito disso. Lá em Romanos, capítulo 13, capítulo 12, versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então não está fora de lugar ele pedir aqui que Deus desarraigue os seus inimigos e destrua os que o angustiam. Ele está entregando isso nas mãos de Deus.
Nós fazemos isso quando nós, por exemplo, um ladrão entra na nossa casa, nós ligamos para a polícia. Nós não vamos simplesmente falar assim, coitado do ladrão, né? Ele não... Então, coitadinho, às vezes não tem o que comer, alguma coisa assim. Não existe justiça nesse mundo, a justiça que Deus estabeleceu, né? Existem autoridades, e nós apelamos então para essa autoridade que foi instituída por Deus para resolver um problema. Então não há nada de errado nesse sentido. Tomar a justiça nas próprias mãos, aí sim, aí é outra história. Mas entregar a Deus para que Ele cuide disso é exatamente o que diz aqui e o que diz lá em Romanos também.